Boa noite a todos na graça e paz de Jesus Cristo. Espero que você tenha tido um bom dia, aproveitado bem as oportunidades que Deus te deu para viver esse dia, conseguido perceber a direção de Deus para aquilo que você já viveu no dia de hoje. Hoje à noite nós temos dois bons assuntos para tratarmos e nessa quinta plenária nós queremos conversar um pouco sobre quem é o ser humano. Se você tem participado de aulas de escola bíblica e outros cursos de teologia, você tem estudado as questões que vamos tocar nesse primeiro momento, nessa quinta plenária, e depois do intervalo nós vamos conversar sobre emoções, que a Bíblia fala sobre emoções. Eu não vou cantar a música do Roberto Carlos, então não precisa ir embora, não vou fazer isso com você. Mas queremos conversar um pouco sobre isso. Por quê? Porque nós estamos falando de fundamentos. Fundamentos para o aconselhamento bíblico. E o aconselhamento bíblico é a forma como a igreja está cumprindo a missão de fazer discípulos, na medida que ela cuida de pessoas e ajuda pessoas a conhecerem a Deus e a andarem com Deus. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo de uma perspectiva de que cremos de que Deus criou o ser humano. E ao criar o ser humano, Ele fez com um propósito definido. E o propósito definido de Deus para o ser humano não é definido pelo ser humano. E talvez esse seja o ponto mais difícil. Porque nós queremos estabelecer os propósitos para as nossas vidas. Nós queremos estabelecer o significado de felicidade, de contentamento. Nós queremos estabelecer o que é bom para nós da nossa perspectiva, a partir dos nossos interesses. E sem o fundamento de pensarmos acerca do próprio ser humano, como nós vamos aconselhá-lo? O nosso conselho parte das nossas convicções a respeito de Deus e de quem é o ser humano. Então precisamos retomar esse ponto. Mas antes de eu entrar no assunto, ontem quando eu terminei a terceira plenária, eu ia falar para vocês desse livro e acabei esquecendo. Conhecimentos médicos para o conselheiro cristão. Esse livro acabou de ser publicado pela Nutra. E ele é escrito em todos os capítulos por vários médicos, que também são conselheiros bíblicos, lidando com muitos dos assuntos que, no mínimo, você tem perguntas, dúvidas, questionamentos, sobretudo depois daquilo que conversamos ontem à noite. Então, se você quer ler um pouco mais sobre alguns desses assuntos de TDAH, o transtorno obsessivo compulsivo, a própria esquizofrenia e outros desses temas, médicos que trabalham com muito tempo de experiência nessas áreas, que são conselheiros bíblicos, estão abordando esses assuntos da perspectiva médica e orientando como os conselheiros devem ajudar pessoas com esses diagnósticos. Lá para o final do livro, no capítulo 19, tem um assunto sobre o uso da maconha nos Estados Unidos. Muitos estados já têm a permissão para o uso medicinal da maconha, então não fica animado aqui, porque não é para o uso recreativo. Então, se você ficou meio animado com isso, não é o caso. Mas para o uso medicinal, e como nós lidamos e abordamos isso, vocês vão perceber que, como igreja brasileira, não é um assunto que nós discutimos. Não é um assunto que nós tratamos. Eu, pelo menos, não tenho tratado disso na igreja ainda. E se alguém faz uso recreativo, está escondendo porque a gente não sabe, né?
mas de como isso acontece. Normalmente é um assunto que vem junto com os debates de ideologias e política, mas ainda de como a igreja vai lidar com essas perspectivas, ainda é um assunto recente, mas como para a cultura americana isso já é mais comum, é um capítulo do livro também, e pode, se você tiver interesse, se você está lidando com aspectos, por exemplo, a médica que escreve sobre o espectro autista, ela tem uma filha com autismo e ela trata disso, além de médica e conselheira, ela está lidando com isso dentro de casa. Então são assuntos bem importantes para se entender melhor a perspectiva médica e qual é o papel do conselheiro nesses casos, como a gente lida com essas situações que cada vez elas estão acontecendo mais. A gente tem hoje na igreja já algumas crianças, uma delas que chegou recentemente já com um grau de dificuldades com atenção grande, mas os pais fazem um bom trabalho. Então são coisas que a gente vai lidando. Tendo dito isso, entendendo o ser humano, eu quero dar como propósito nesse tempo agora uma base para a gente pensar no assunto. J. Adams disse: o estudo da antropologia talvez seja a área mais significativa para os conselheiros bíblicos. Quando nós falamos sobre o estudo acerca do homem, ele visa apenas expor tópicos centrais para aplicação ao aconselhamento bíblico. É o que eu quero fazer com vocês aqui. Esse é um estudo muito amplo, mas eu quero apenas me concentrar em alguns tópicos para que eles sejam base para os nossos fundamentos para o aconselhamento. Essas bases, você, se ainda não se aprofundou nelas, em algum momento vai ter que fazer, mas elas são importantes. Você tem que ter uma definição clara sobre isso. O homem, afinal de contas, veio do macaco, ou o que a Bíblia diz sobre o homem é verdade. Não dá para ficar com as duas conversas. Isso para a sua fé, para a sua teologia e para o aconselhamento também. Não tem como. Quando a gente discute sobre quem é o homem, o assunto é ambíguo até naquilo que a gente fala de uma atratividade. Porque quando nós discutimos essas questões, nós não podemos fugir de que é um assunto que as pessoas têm interesse, conversam, mas normalmente não o fazem com a profundidade que precisa. Não o fazem com a atenção que precisa. Tudo que circunda nossas vidas está, de alguma maneira, ligado à antropologia. A nossa compreensão de quem somos, como somos formados, dos modelos em que estabelecem nossos pensamentos. O assunto está muito mais presente em nossas vidas do que normalmente pensamos. A cada época da sociedade, as manifestações da compreensão sobre quem é o homem são modificadas. Nós vemos uma sociedade experimentando progressos, manifestando-se a respeito desses progressos, mas a compreensão sobre o ser humano, ela vai sendo alterada. E normalmente não comunicada com honestidade. Os próprios antropólogos e os cientistas, já há um bom tempo, descobriram que aquele formato de falar de um homem das cavernas tinha a mesma verdade que qualquer novela das 8 na televisão. Ela era uma invenção. Não há uma prova científica ou histórica de que tenha existido um homem das cavernas. Nenhuma. Mas quando você estava na escola e estavam te contando a história do ser humano, falavam de um homem das cavernas, de um Neandertal, de um ser humano que arrastava a mulher pelo cabelo com um pedaço de pau na outra mão. E a gente fica com essa figura de que os primeiros ancestrais humanos era esse pessoal. Não, mas isso daí é desenho que nem a Mônica, que nem o Pica-Pau. Ele é tão verdade quanto o Batman.
Mas as pessoas seguem essa linha porque foi isso que foi dito ao longo da história sobre o ser humano. E isso interfere em como nós pensamos a vida. Só ir pegando o jeito aqui. Como o ser humano trata outro ser humano? Quando nós discutimos essas questões, nós trazemos para a gente uma base de necessidades de perguntas. O ser humano trata o seu semelhante a partir daquilo que ele acredita ser o ser humano. Ele lida com as limitações humanas a partir daquilo que ele crê ser o ser humano. Na cultura ocidental, o ser humano vai envelhecendo e vai sendo literalmente desprezado. Na cultura oriental, o ser humano vai envelhecendo e ele vai sendo mais respeitado. Na cultura bíblica, quem deveria ser o modelo para os fiéis? Aqueles que já são mais maduros. Mas o que a igreja oriental, distante da Bíblia, faz? O pastor vai envelhecendo, vai encostando. Quando a igreja deveria preferir mais esse que está sendo experimentado, vivido, e a sabedoria deveria ser algo muito mais visível na sua vida. A perspectiva que temos sobre quem é o ser humano vai definindo como nós tratamos o ser humano. Por que até hoje o debate sobre feminismo é tão intenso? Não é por causa de política e nem das ideologias recentes, mas por causa do conceito que se tem acerca do ser humano. Quem é o ser humano? Então, vamos pensar que esse é um assunto muito mais próximo e muito mais comum do que estamos acostumados. Porque o estudo da antropologia, quem é o ser humano, não é peculiar ao estudo da teologia simplesmente. Mas quando discutimos e analisamos e estudamos esse tema, nós sabemos que a teologia estuda o homem no que se refere a Deus, a partir da revelação bíblica, analisando sua formação e tantas outras coisas. Mas nós também sabemos que, quanto ao estudo do ser humano, a ciência também faz isso. A ciência também está estudando quem é o ser humano, qual é a formação do ser humano. Eu, recentemente, agora, no final do ano, li um livro sobre neurociência de uma professora que ela é PhD na área, ela não é crente, e eu não conhecia essa história, mas ela foi detalhando, logo no começo do livro, de que, por conta de religião, não se podia estudar o cérebro até 100 anos atrás. Você não poderia manipular um cérebro, uma pessoa morria, você poderia até usar outras partes do corpo para estudo científico, mas o cérebro a Igreja Católica não permitia, porque ela tinha convicções sobre a relação do cérebro com alma, espírito e coisas dessa natureza. Então, o que nós temos de informação hoje sobre o cérebro são muito recentes, essas informações. A ciência continua pesquisando para compreender quem é o ser humano. E além da ciência, nós temos a própria filosofia. Então, quando discutimos esse assunto, há bases além daquelas que estamos acostumados dentro da perspectiva bíblica, que estão debruçadas em questões que ainda não foram respondidas, ou que as respostas não satisfizeram. Quando a gente conversa sobre isso, você discute em salas de aula, em universidades, de onde vem o ser humano. Você vai ter respostas científicas, você vai ter respostas biológicas, você vai ter respostas filosóficas, e você vai ter respostas teológicas, mas as teológicas eles dizem, isso é religião, então não vamos conversar. Mas qualquer resposta filosófica é religião, porque é só um conceito de crença. Porque é importante a gente levantar essas questões. Porque a forma como vemos o ser humano, diretamente, vai dizer como o aconselharemos e como o aconselhamos.
Como o ser humano é visto? Ele é visto como uma máquina, que enaltece suas necessidades como um combustível para o automóvel, ou o ser humano é visto como um animal, um membro a mais do reino animal condicionado à sua biologia. Ou o ser humano ele é visto só como um ser sexual, que se desenvolve em torno de ego, superego e id, como o Freud dizia. Ou ainda o ser humano ele vai ser visto como um ser econômico, que enfatiza a força da produção, aquilo que é material. Ele tem que ser alguém que faz o mundo funcionar e girar. E ele tem que produzir para isso acontecer. Ou ainda o ser humano ele vai ser visto como uma peça do universo. Ele lida com as consequências naturais à vida terrena. E ele é só uma peça nesse quebra-cabeça tão grande. O ser humano ainda ele é visto... deixa eu só entrar lá para você acompanhar. Como um ser livre, uma capacidade de adquirir conhecimento e de exercê-lo à luz da realidade de um indivíduo. Ele é um ser dentro do todo espectro de criação daquilo que existe e por conta disso ele é livre para agir e pensar, se locomover da forma que ele quiser. Ou ainda o ser humano ele é visto como um ser social. A sua essência está no relacionamento com os outros. Então, quando você pensa no ser humano, como você o vê? Talvez você não tenha pensado numa lista como essa, mas se você parar para analisar, você vai perceber que você pensa no ser humano de alguma maneira aí. Você tem expectativas em relação ao ser humano de alguma dessas listas de algum desses itens na lista apresentada. Aquilo que você pensa sobre o ser humano vai definir como você vai aconselhá-lo. Se ele chega com suas mazelas e suas demandas e suas lutas e compartilha aquilo que está acontecendo com ele, ele traz junto uma expectativa de solução. E a própria pessoa que está pedindo ajuda, a sua expectativa de solução tem a ver com o que ela pensa sobre o ser humano. Então ela tem um conceito e vem pedir ajuda para alguém que também tem um conceito. Se nós não estabelecemos com clareza quais são os nossos fundamentos antropológicos de quem é o ser humano, nós não vamos conseguir aconselhar. Então o que precisamos lembrar aqui como essa base, que aí é o que me cabe. Eu quero trabalhar com vocês uma base bíblica, relembrando pontos que são muito importantes. Para relembrar esses pontos que são muito importantes, como você está vendo, precisamos relembrar alguns termos que a Bíblia usa. No Antigo Testamento, nós temos mais de uma palavra que em português traduz o termo homem. A mais conhecida delas é o Adão. Apesar desse ter sido o nome desse primeiro personagem criado por Deus, na própria leitura dos primeiros capítulos de Gênesis, nós precisamos na interpretação entender se Moisés está se referindo ali ao nome da pessoa ou à humanidade. Porque as duas coisas estão acontecendo enquanto Adão não só foi criado, mas Moisés está narrando isso para a gente. O termo Adão, literalmente, significa humanidade, ser humano. E nem todos os momentos ali da narrativa dos primeiros capítulos, a ideia era se referir à pessoa, mas o que ela representava como representante de toda a humanidade. Deus, ao criar Adão, não criou só aquele homem, mas ele está criando a humanidade a partir daquele homem. Um outro termo usado naqueles primeiros capítulos de Gênesis é o termo Ish, que aí sim é uma referência ao homem do gênero masculino.
Por isso que quando Deus cria a mulher ali, na referência de dar os detalhes que está no capítulo 2, quando Adão acorda e ele olha para ela e vai dizer, finalmente, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, ele está usando o termo ali agora do homem, o osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele está falando do gênero masculino e do gênero feminino. Porque o termo hebraico é uma referência direta aos membros masculino e feminino. Moisés, ao escrever isso para a gente, ele está dando com muito detalhe, muita propriedade, que era muito próprio do Moisés, autor e escritor, com toda a capacidade que Moisés tinha para fazer isso. Um outro termo usado foi Enosh, como significado mais próximo de Ish. A gente vai encontrar isso no livro de Esdras. E também Tzacar, que é aplicado ao ser masculino com uma ênfase maior. Por que é importante a gente entender esse tipo de termo? Porque a Bíblia vai usando ele para se referir ao ser humano e para se referir em partes a como o ser humano foi criado. No Novo Testamento, nós temos basicamente dois termos. O primeiro é o anthropos, que ele se refere ao homem num sentido mais amplo, como ser humano ou humanidade, mas também o aner. E o aner ali fala mais do homem masculino, um homem em contraste com a mulher. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro na maneira como ele descreve lá em 1 Coríntios 7, o homem e a mulher. Estas descrições sempre foram importantes, mas nos dias em que nós vivemos, são muito mais importantes, porque há desafios relacionados a isso muito grande. Uma outra questão na nossa base bíblica é como o ser humano foi criado. Os relatos bíblicos vão nos dando informações que nós precisamos ter muito claro, independente do problema que alguém nos traga para um aconselhamento. Relatos bíblicos nos afirmam que seu próprio corpo foi feito do pó da terra e sua natureza imaterial pelo sopro da vida. Deus cria todas as coisas, Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então nós temos o narrador nos contando que Deus vai criar os 3 elementos básicos indivisíveis que a ciência reconhece até hoje: o tempo, o espaço e a massa e energia. Deus cria o tempo, no princípio. Ele cria o espaço e ele cria a terra, essa massa e energia. Mas o que o versículo 1 diz ali não é a terra, o planeta Terra. Porque ele vai separar isso dentro dos 3 primeiros dias. Mas a terra é essa massa energia. 3 elementos indivisíveis que a ciência até hoje defende. Mas ele diz que essa terra estava sem forma e vazia. Tovu varrohu em hebraico. Que era o apelido que se dava na minha época de seminário para calouro. Calouro, quando chegava no seminário, tinha o apelido de Tovu varrohu. Sem forma e vazio. O duro é o quintanista ter esse apelido, né? O que Deus faz nos 3 primeiros dias? Dá forma. E nos 3 outros, habita. E no 6º dia, cria especificamente o ser humano. O relato bíblico é muito direto sobre isso. O homem é resultado absoluto de uma formação de Deus. Quando a gente está lendo o texto original, o verbo yatsar, formou, significa amoldar, trabalhar com as mãos. Moisés está sendo cuidadoso no uso dos termos, para que se compreendesse o que Deus fez e como Deus fez, de maneira tão precisa e preciosa. E aí ele vai dizer que Deus soprou o Espírito no homem. E é uma expressão importante do Nafar, de que Deus continua ainda não só lidando com o que é a matéria na formação do homem,
mas de que nessa ação do Senhor, ele traz algo que os outros seres que tinham um corpo físico vão ter diferente. Tornou-se então o homem alma vivente, o Nefesh. Deus sopra-lhe o espírito de vida e ele se torna alma vivente. Quem se torna alma vivente? Parte do homem? Não. Todo homem. Todo homem. Vínhamos conversando agora no carro sobre isso. Se uma pessoa sofreu um acidente e tiver todo o seu braço amputado, ela ainda é uma pessoa. Se uma pessoa está sofrendo com Alzheimer, ela perde a capacidade de discernir quem ela é e quem são os outros. Mas ela continua sendo uma pessoa. Quando nos referimos àqueles que já partiram, a nossa referência não é ao seu corpo físico, que dependendo de quanto tempo já partiu, o corpo físico já não existe mais. Mas a memória que nós temos e guardamos e devemos guardar sobre aqueles que partiram é a memória de quem? De uma pessoa. O que aconteceu? Que ao longo da história, não bíblica, mas muito mais filosófica, se levantou muito o debate sobre a formação natural do homem. O homem é formado em quantas partes? Eu não tenho como gastar tempo discutindo isso com vocês, isso é até polêmico dentro do debate teológico, mas você tem muitas respostas para isso sobre a composição da natureza humana. As mais comuns. A policotomia é uma delas, mas eu acho que a tricotomia é mais comum nesse sentido. Me ajuda com o computador, faz favor. Hoje está falhando um pouco mais. Obrigado. O homem é constituído de 3 partes, os tricotomistas dizem. E de onde eles tiraram isso? Corpo, alma e espírito. Eles tiraram isso dos conceitos de Aristóteles. Platão, ele começa a trabalhar essa ideia, mas quem tem formulações mais diretas sobre o assunto foi Aristóteles. Você não vai encontrar Moisés, ou Jeremias, ou Isaías discutindo isso. Você não vai encontrar Davi, nos seus muitos textos nos Salmos, discutindo isso. Você não vai encontrar o apóstolo Paulo discutindo isso. Você vai encontrar gente colocando palavras na boca do apóstolo Paulo sobre isso. Mas ele mesmo não estava preocupado com isso. O Aristóteles vai tratar disso. Passa-se alguns bons séculos. E dentro do debate teológico da igreja, na sua história, o assunto volta. E se formula, então, uma teologia sistemática para estabelecer como o homem é formado e vira um debate como tudo vira. Uma segunda escola de defesa teológica para isso é a dicotomia. O homem é composto de apenas 2 partes. O material, que é o corpo, e o imaterial, que é o espírito ou alma. Você vai encontrar o termo espírito ou alma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sendo usado de maneira intercambiável para se referir àquilo que não é material. E você tem, e o Jay Adams mesmo trata disso no livro de Teologia do Aconselhamento Bíblico, o unicismo. Uma visão que afirma que o homem é um só, não há divisões na composição humana. O sopro de Deus transformou a matéria em algo visível. O unicismo está mais próximo daquela ideia da dicotomia. A diferença é que na dicotomia, e os que defendem a dicotomia, vão dar muita ênfase para a divisão entre corpo e alma ou espírito. E aqueles que entendem e defendem o unicismo, vai dizer que a preocupação não é essa divisão, porque se você, por exemplo, tomar um susto, provavelmente você vai ter uma taquicardia imediatamente. Seu coração vai acelerar imediatamente.
Tomou um susto, vai arrepiar. Eu queria dar um susto na minha filha caçula em casa agora à tarde. Eu sabia que mais ou menos ela ia estar pela sala. Aí eu peguei e coloquei uma música na Alexa. Aí imediatamente ela chamou: papai, o que você está fazendo? É você, né? Aí ontem eu acendi uma luz, a Sheila estava lendo na sala. E aí eu sabia que ela estava lendo aquele horário. Aí eu peguei e comecei a acender e apagar a luz do abajur na sala. É molecagem, mas só para elas não esquecer de mim. A hora que tomo susto, o que reage? É a alma? É o espírito? É o corpo? Não importa. O que reage é você. Você como um todo. Porque parte sua reagindo é você como um todo que reage. Então eu estou mostrando isso só para dizer a vocês que há muito debate em torno disso e tem implicações sérias sobre isso, mas o que importa para a gente é lembrar que quando Deus nos fez, Ele vai fazer a alma, Ele vai fazer o espírito e o corpo, e nós não somos uma coisa ou outra. Antes de eu ler o texto do Salmo 139 com vocês, você precisa se lembrar que uma implicação disso é que aqueles que seguem à risca esse tipo de ideia formularam o conceito de que o médico cuida do corpo, que o pastor cuida do espírito e que o psicólogo ou psiquiatra cuida da alma. E isso desde a década de 70 se tornou regra. Então há implicações dos nossos conceitos teológicos sobre quem é o homem para a prática do aconselhamento. Mas se você ler o Salmo 139 comigo, tem sua Bíblia aí, e você abre lá, o salmista Davi está falando da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, e aí lá no verso 13, ele começa a falar dessa criação de Deus. E olha que interessante, Salmo 139, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Tu formaste o meu interior. Tu sopraste o fôlego de vida quando eu fui concebido, e eu só fui concebido por essa razão. Então minha concepção não é a formulação apenas orgânica, mas a minha concepção é a formulação orgânica juntamente com o sopro de vida. Tu formaste o meu interior, me teceste no ventre de minha mãe. Por isso que no verso 14 ele vai dizer assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. É claro que referindo-se aos homens é muito mais assombroso do que as mulheres. Não entendeu a piada, né? Eu estou falando de feiura. Então tem muitos irmãos lendo isso e falando, é verdade. Eu acho que muitas irmãs olhando para o marido e dizendo, é verdade. Só a mãe que olha para o filho nunca acha isso, né? Mas quando ele está falando do visto de modo assombrosamente maravilhoso, ele não está falando do físico. Porque ele acabou de mencionar, tu formaste o meu interior. E o que é o assombrosamente maravilhoso? É uma forma de comunicar a profundidade e complexidade do que é o ser humano. Davi está dizendo, Deus nos formou com uma complexidade tão perfeita que é difícil de compreender, dada a sua perfeição. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente me formaste, tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Os meus dias foram escritos e determinados só para controlar o meu físico, material, ou o meu imaterial? Davi está dizendo para controlar a sua vida, como um todo. Quando nós estamos aconselhando alguém, nós não estamos pensando só numa parte ou em outra.
Qual é a implicação de entendermos bem isso? A implicação é que se você quebrar um braço, você vai no médico e você vai encontrar um médico que vai tratar só do seu braço. Vamos supor que naquele dia você acordou com uma dor de barriga imensa. E aí trupicou e caiu e quebrou o braço. Aí você vai lá, o médico não está nem aí para sua dor de barriga. Ele só vai cuidar do braço quebrado. Quando alguém chega para o aconselhamento, normalmente ele vai chegar com um problema pontual. Vem lá uma irmã com o marido e chega lá e entrega para o conselheiro e diz assim: faz favor, conserta esse trem que está quebrado. Sabe o que Deus faz? Deus recebe, mas Ele não vai tratar de uma área específica. Porque Ele vai transformar a vida como um todo. Quando nós vamos entendendo como Deus nos criou, é claro que não é para se desprezar essas questões de matéria e imatéria. Mas quando Deus está lidando com as nossas vidas, aquilo que está acontecendo na minha alma, no meu espírito, precisa ter um efeito direto no meu corpo. Porque senão eu vou construir as heresias que no final do primeiro século o apóstolo João combateu na sua primeira carta. Que tinham falsos mestres ensinando que se você estiver vivendo uma vida de oração e contemplação espiritual, não importa o que você faz com seu corpo. Isso é heresia. Porque você não é duas coisas. Se fosse verdade, toda essa ênfase de distância entre o material e o imaterial, Jesus poderia ter resolvido o problema do pecado sem ter que se encarnar. Mas ele se tornou 100% homem, com o material e o imaterial. E quando foi à cruz, ele foi à cruz de maneira integral. Sabe o que isso nos faz lembrar e é importante para as nossas fundamentações? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os termos que Moisés usa quando ele fala disso, ele vai usar um primeiro termo, tselem, que fala de imagem, aponta para uma semelhança de pessoalidade, razão, volição, emoção. Não é que Deus tem olhos, ou boca, ou orelhas, ou cabelo. As referências que os escritores bíblicos usam sobre Deus ter olhos é só para nos dar condição de compreender um pouco melhor Deus. Porque Deus não tem um corpo físico. Quando a Bíblia diz que fomos criados à sua imagem, ela diz: Deus pensa e criou um ser que pensa. Deus toma decisões e criou um ser capaz de tomar decisões. Deus é um ser pessoal, não é inanimado. E criou um ser que é pessoal. O segundo termo usado ali, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é um sinônimo da palavra imagem. Não há uma distinção técnica entre os dois termos. Alguns teólogos vão tentar dizer que imagem e semelhança têm distinção, mas de fato não há. O fato do homem ser feito à imagem e semelhança de Deus o coloca separado de todas as outras criaturas do universo. Por quê? Porque ele pensa. O seu gato não pensa. Se você acha que o seu gato pensa, eu não sei com que tipo de ser humano você está andando. Porque acredite, a capacidade humana de pensar deveria ser completamente diferente da capacidade que os animais têm instintivamente de reagir à sua natureza e à natureza à sua volta. Animais têm capacidades? Têm capacidades. Mas ele não foi criado à imagem de Deus. Então aquilo que ele faz, por mais inteligente que pareça,
Você só está achando que o seu animal é mais inteligente porque aqueles que deveriam ser inteligentes a cada nova geração têm se tornado menos. Então eles estão se aproximando não pelo modelo da criação, mas pela distância do modelo original. Por isso que cachorro parece mais inteligente do que muita gente por aí. Não é que o cachorro se tornou inteligente. É que o ser humano parou de usar as competências que ele recebeu na criação. Acima de tudo, a imagem de Deus pode ser resumida pela palavra pessoalidade. Esse é o ponto importante para a gente. Quando vamos aconselhar alguém e entendemos que Deus nos criou a sua imagem, para refletirmos essa imagem, isso vai trazer glória para o nome dele. Se temos essa consciência, no momento que vamos aconselhar, isso tem grande influência no conselho que damos. Porque eu não quero simplesmente melhorar a vida de uma pessoa, mas eu quero conduzi-la a viver no modelo que Deus a criou para viver. Não é viver melhor, é viver como Deus quer. O melhor é o plano de Deus, não o nosso plano melhorado. Nesse sentido, a criação do homem, então, ela é um ato da formação de Deus na vida dele. Deus cria o homem. O homem não é obra do acaso. O ato do sopro da vida ainda é um ato de Deus. O ato do homem se tornar uma alma vivente, um ser vivente, foi estabelecido por Deus. Com essas declarações, mesmo que eu só estou resumindo elas aqui, o homem somente é homem se tiver corpo e alma. Caso contrário, ele pode ser qualquer coisa menos um ser humano criado por Deus. O homem é a unidade da parte material e material, ambas criadas e dadas por Deus ao homem. Qual é a implicação de relembrarmos esses pontos da teologia sistemática sobre a doutrina do homem? A primeira das implicações, a sua perspectiva da criação determina a sua perspectiva do homem e da moral. Logo, você vai aconselhar a partir disso. A partir das suas crenças sobre quem é o ser humano. Uma segunda implicação, a evidência que o mundo foi criado por um ser superior com inteligência e personalidade é formidável. Mas se você tirar Deus da jogada e colocar qualquer outra informação para conduzir a vida humana, isso já em si é um fracasso. E eu posso te garantir que nunca vai dar certo. E a prova é como nós vivemos e estamos vendo a sociedade viver. Há 2 meses atrás, alguém me mostrou uma imagem de uma pessoa no Japão que fez não sei quantas cirurgias para se parecer com um cachorro. E a pessoa, o ser humano, estava vivendo como um cachorro. Aí a pessoa me perguntou, mas Deus não fez isso com Nabucodonosor? Se você ler o texto de Daniel 4, ele viveu como se fora. Porque ele perdeu a sua capacidade de raciocínio na humilhação, porque quem conta o relato lá é o próprio Nabucodonosor de como ele foi humilhado. Ele perdeu a sua sanidade. E ele viveu como se fosse. Tem seres humanos hoje se travestindo de animal para viver dessa maneira. A evidência que o mundo foi criado por um ser superior e inteligente, um ser que tem pessoalidade e personalidade, ela é formidável, mas se alguém negar isso, ele vai viver de que forma? De que forma? A ciência verdadeira não prova nada contra a Bíblia. Como Adalto Lourenço sempre diz, se a ciência for corretamente analisada e a Bíblia corretamente interpretada,
elas não vão se contradizer. Por que tornam, não religião, porque religião normalmente vai estar errado. Mas por que colocam a Bíblia e a ciência como antagônicos? Porque estão analisando, interpretando e interpretando errado ambas. Deus criou as leis da natureza. Então Deus não é contrário às leis da ciência, porque Ele as criou. Deus criou o ser humano. Talvez você já chegou aqui acreditando nisso, mas acredita em mim. Uma das questões que mais são hoje debatidas é tentar tirar completamente do ser humano a sua perspectiva da existência de um Deus criador. O estudo da doutrina do homem traz muitas relações sobre filosofia, teologia, ciência e tantas outras áreas. Mas para o nosso interesse objetivo, temos que refletir sobre as implicações para o aconselhamento. Se eu acho que o ser humano é só um animal melhorado, quando eu vou ajudá-lo a lidar com seus conflitos, eu vou tratá-lo dessa perspectiva. Mas se eu acho que o ser humano foi criado pelo Criador, a sua imagem e semelhança, quando eu vou aconselhá-lo, eu o faço com extremo cuidado. Porque eu tenho diante de mim alguém que Deus criou para refletir a sua imagem. Então, se você não está muito familiarizado com os conceitos que a própria teologia sistemática traz da revelação bíblica sobre quem é o ser humano, também é um assunto para você estudar mais. Porque não importa a área de ajuda que você ofereça para alguém, você só vai fazê-lo a partir das suas crenças. E essa crença parte de uma cosmovisão que, se não for bíblica, todo ser humano vive a partir da sua crença em relação a Deus. Pensa num ateu. Tudo que o ateu crê é da perspectiva de que Deus não existe. Pensa no seu estilo de vida. Tudo que ele faz parte da perspectiva de que Deus não existe. Todo ser humano vive da perspectiva de uma crença a respeito de Deus. Se a sua crença a respeito de Deus estiver errada, a sua crença a respeito do homem estará errada. E todo o restante vai sofrer essa influência. O que significa? Que nós não temos duas verdades sobre quem é o ser humano. Não é relativa a verdade sobre quem é o ser humano. Ou a Bíblia está certa, ou a Bíblia está errada sobre quem é o ser humano. Ou Gênesis 1, 2, 3 são verdadeiros, ou são falsos. Eles não podem ser meio verdadeiros. Eles não podem ser meio falsos. Ou é verdade, ou não é verdade. Se nós queremos um fundamento que nos faça compreender a verdade pela revelação bíblica, para ajudarmos pessoas, nós precisamos ter convicções sobre quem é o ser humano. Nos dias em que a proposta é que o ser humano pode ser qualquer coisa. E a proposta de que o ser humano pode ser qualquer coisa é heresia. É mentira. O Criador o fez com um propósito. O ser humano tem que ser aquilo que o Criador fez. Nós lemos o Salmo 139, verso 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O Senhor me viu sendo formados meus ossos no ventre de minha mãe, e todos os meus dias foram contados. O Senhor não me criou, deu corda e soltou para eu viver de qualquer jeito. O Senhor me criou para um propósito. Quando eu aconselho alguém,
Eu tenho interesse direto em que aquela pessoa possa resolver os seus problemas pontuais. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito para a vida dela e provavelmente esses problemas estão atrapalhando ela de viver esse propósito. Quando ela resolve isso, ela está indo além, porque há um propósito além para a vida dela. Eu não posso perder essa perspectiva. Tá bem? Então é um assunto que tem muito mais que nós poderíamos discutir, conversar, mas o que você precisa ter disso? Você tem que ter convicções sobre quem é o ser humano. Decidir quem você vai ouvir a respeito disso, porque isso vai interferir no nosso aconselhamento.